E hoje a Portuguesa mereceu ganhar do São Paulo no estádio do Morumbi. A Portuguesa foi melhor do que o São Paulo dentro da casa do Tricolor. No primeiro tempo já deveria ter saído com a vitória. Só foi fazer os gols na segunda etapa. A Portuguesa jogou mais do que o São Paulo. O resultado foi justo no Morumbi. E é até importante você falar isso, Ricardinho, porque tem um dado muito impressionante. Há 16 anos que a Portuguesa não vencia um dos 4 grandes no Paulistão. Então realmente histórico, né, para a Lusa, né, que tem a sua torcida, né, aqui em São Paulo, e consegue essa vitória realmente marcante, né? Como, de novo, 16 anos, imagina. Esse tempo todo você venceu um dos 4 grandes. Ô Renato, a gente sempre fala, né, e você sempre bate nessa questão do... Olha, gente, se não tem pré-temporada, eu não vou nem começar e tudo mais. Pelo que a gente está vendo já também dos lances, essa derrota de hoje, ela é só na conta desse início de temporada, meio que quase que a continuidade da outra, ou a gente consegue observar algumas decisões erradas, por exemplo, do Crespo e também de jogadores em campo? Boa noite. Cara, primeiro deixar claro pro fã de esporte que eu tava comentando Mirassol e Red Bull, eu não vi o desempenho do São Paulo. Mas eu acho que não precisa ver os jogos do São Paulo para entender que essa derrota talvez seja o menor dos problemas. Porque o que o São Paulo vive institucionalmente é muito maior. Hoje o presidente pediu para cair fora. Ou já tinham caído fora com ele também, né? Mais ou menos assim. Debandada de direção também, estão falando em mais nomes do futebol do São Paulo caindo. Então, assim, um clube que tem dificuldades financeiras, um clube que tem dificuldade para se mobilizar, para conseguir um resultado importante seria hoje ganhar contra a Lusa, até para você ficar numa situação mais tranquila na competição. Então, assim, olhar para o jogo de hoje, para desempenho, acho que é um dos menores dos problemas do São Paulo. Claro que isso, a gente falou aqui de um São Paulo que, por vezes, consegue ali se mobilizar e blindar, tentar sair, mas eu acho inevitável que pegue alguma coisa, cara, que todo mundo olhe. Você que está em casa, você tem sua empresa, vai chegar, você trabalha para uma empresa, você vai chegar amanhã, você sabe que o seu chefe está caindo, que o chefe do seu chefe está caindo. Tá... É claro que você fica meio bolado, não tem como, todo mundo sente, uns mais, outros menos, mas enfim, o São Paulo tem um ano preocupante. O começo é complexo, por mais que eu acho que o Crespo, em outros jogos que eu vi, falta alguma coisa ainda no São Paulo, eu acho que ele também está no meio desse balaio todo. Eu acho que o São Paulo chegar na situação que ele está, não é só uma coisa errada, né? Muita coisa, são muitas gestões, não é só essa gestão, gestões anteriores também. Enfim, complexo. E vou te falar, diante de todo esse cenário, tem clube que se brigar para não cair, se conseguir não passar sufoco para cair, e mesmo assim não classificar, acho que já tá bom, viu? Acho que tem gente assinando. Vamos ver. Eu vou te falar, se eu não classificasse para mim... Não sei, aí também depende o peso que você vai dar, né? Porque, querendo ou não, talvez esse seja o título mais palpável para o São Paulo na temporada, sim. então... Mas para vários deles, aqui eu realmente não acho que esse é um torneio que dá para você levar em conta como um torneio de competição. Eu acho que esse torneio é um torneio preparatório para a temporada. O calendário diz isso. A questão é os clubes jogarem limpo. Como que a gente vai tratar o Campeonato? O Campeonato Paulista é muito forte, é muito bom. É uma pena que ele seja feito espremido desse jeito. Só que a gente deixou duas datas para fora. Mas foi uma mudança necessária, né? Não, foi. Uma mudança necessária. Foi, então mas a questão aí é a Copa do Mundo, é um monte de coisa que espremeu. Sim, mas é que acaba impactando todo mundo. Exatamente. Todo mundo está passando por esse problema. Exatamente. E tem clubes que estão passando por um momento pior ainda, porque tem mais mudança de elenco, tem mudança de técnico, e aí tem menos tempo ainda. O São Paulo ainda tem a seu favor que o elenco não mudou tanto, o técnico segue. A gente falou isso ontem. Para mim, a questão é como os clubes estão comunicando o torcedor como eles vão levar os estaduais. Eu não estou falando só do Corinthians, do São Paulo, estou falando de outros estaduais também. A maneira como você comunica. Porque se você comunica que você vai disputar, que você está visando o título, aí a pressão vem para cima de você, cara. De verdade. Se eu tenho um clube de futebol hoje, o estadual é preparação, cara. Já aviso a torcida, não adianta se espernear em nada. Eu quero ver o meu time sendo desenvolvido em campo. Isso você não vê no São Paulo. Você não vê no Palmeiras. O Palmeiras ontem, você olha para a derrota do Palmeiras, você não vê ideia, você não vê as coisas acontecendo.
que é o que eu estaria olhando se eu fosse dono de alguma coisa. Ó, pô, o time tá tendo dificuldade e tal, mas, pô, tô vendo aqui uma ideia sendo construída, pô, tô vendo meninos ganhando oportunidades, tô vendo uma preparação para a temporada que vai ser pesada para clubes que nem Palmeiras, por exemplo, Corinthians, que tem Libertadores ainda. Então, assim, a maneira é como você comunica. Agora, que isso é longe do ideal, que isso é loucura, a gente vai estar jogando... Aí já começou com quarta e domingo, tá ligado? É loucura, é loucura. O Botafogo tinha jogador jogando na Copinha e no dia depois, viajando de voo rasteiro aí de 6 horas. O treinador fazendo isso. Gente, a gente tá indo para um lugar que não tem escrúpulo, cara. É loucura. Eu entendo, mas eu acho que a cobrança ela é feita no São Paulo, especialmente falando, por conta da atuação mesmo, das atuações, Sim. de algumas questões nas atuações. Aquele 3-0 que toma do Mirassol no início da competição é um 3-0 em que você olha para o time do São Paulo, é um time numa rotação totalmente diferente. Hoje, contra a Portuguesa, contra talvez um dos adversários mais acessíveis do São Paulo no calendário, a gente viu que o São Paulo tinha ou não tinha competência para ganhar esse jogo? Tinha. Isso reflete, vocês acham, no Crespo, por exemplo, que é a pergunta da enquete de hoje, se ele já balança? São cobranças diferentes. Eu acho que tem que ter a cobrança. É claro que a pressão vai sobrar. O Campeonato Paulista, para quem ganha, é a vida que segue. Para quem perde, é muito pesado. Se o São Paulo não se classifica para a próxima fase do Campeonato Paulista, isso vai cair nas costas do Crespo. Gente, o Campeonato Brasileiro está aí. O São Paulo estreia quarta-feira que vem só contra o Flamengo. Só contra o Flamengo. Que vem já, mano. Então é isso. Então, assim, o Campeonato Paulista, para quem perder, vai ficar muito pesado. Muito pesado. O São Paulo hoje tem uma dupla... Desculpa aqui, ó. Eu vou falar porque eu não seguro. O São Paulo tem uma dupla de zaga hoje que é de 2015. A dupla de zaga de hoje, o São Paulo jogou em 2015 no São Paulo. Nós estamos, acho que em 2026, né? 11 anos depois. Toló e Dória. Ricardinho, não dá. Desculpa só te interromper, que a gente tem um chamado lá, prioridade no nosso gramado do Morumbis, para trazer todos os detalhes. Priscila Senhoran já está ali posicionada. Pri, boa noite, seja muito bem-vinda aqui, bem-vinda ao Último Lance. O que você pode falar para a gente do clima, do que você conseguiu perceber aí, do impacto dessa derrota para o São Paulo e também contextualizando, né, que o Renato falava há pouco, nesse ambiente que, mesmo com a renúncia do Casares, a política continua sendo um dos assuntos desse início de temporada. Fala, Guido, tudo bem? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, Guido, eu diria que eu não queria estar na pele das pessoas com boas intenções e tentando blindar esse elenco do São Paulo, né? Tentando separar, digamos assim, o futebol do clube. Só que será que isso é possível? Acho que em alguns momentos não, porque todo mundo convive de certa maneira, né? Então, vem sendo feito um trabalho, especialmente pelo Hernan Crespo, para tentar blindar o elenco do São Paulo. Eu vou olhando para trás aqui, desculpa, tá? Porque às vezes alguém chega, e bem capaz de chegar bem agora que eu tô falando, né? Obviamente. O Hernan Crespo vem tentando blindar o elenco do São Paulo, é claro, mas é uma missão muito difícil, né, Guido? É bastante complicado. Os jogadores veem as notícias do São Paulo desde o final da temporada passada, então acaba sendo quase que impossível você fazer uma blindagem de 100%. Acho que esse jogo tinha um significado muito grande para os jogadores do São Paulo e também para a torcida, porque é o jogo que acontece depois de uma renúncia do presidente Júlio Casares. Ele renunciou hoje no pré-jogo. Além disso, também vai sair o superintendente Márcio Carlo Magno, e o diretor do social, Dedé. E aí ficava uma expectativa de talvez saindo essas pessoas, não por julgar se são boas ou ruins, mas porque estavam causando um ambiente pesado pelas investigações que acontecem, né? Poderia talvez ter um jogo diferente, um resultado diferente. Mas não foi o que a gente viu, acho que não só por conta disso, mas também por uma escolha de entrar com um time bastante modificado, sendo que o São Paulo precisava ter ganhado, né? Esse Paulistão, nesse novo formato, é traiçoeiro, e aí se você não consegue ganhar os seus jogos em casa, realmente fica bastante complicado, né, Guido? Então, fica esse sentimento gigantesco de muita frustração. Perder em casa, como eu falei, é claro, não está nos planos do São Paulo, que tem, por exemplo, no orçamento como meta, chegar na final do Paulista. E com o futebol
que está apresentando, com essa instabilidade interna. O Márcio Carlo Magno, por exemplo, que hoje foi demitido e vai deixar o São Paulo no dia 2 de fevereiro, mais ou menos, ele era o cara que estava ajudando ali no CT da Barra Funda com a saída do Carlos Belmonte, né? Então estava sendo esse personagem. Agora ele também deixa o clube. Então, assim, é muita coisa acontecendo, é muita informação para todo mundo digerir. A gente não pode deixar de falar que os jogadores do São Paulo convivem diariamente com atrasos, com situações até de declarações desde o ano passado que não agradam. A gente deu uma matéria na TNT Esportes, no nosso portal, falando sobre como as declarações de estamos melhorando financeiramente e tal. E aí os caras falavam, pô, como assim? Tá devendo aqui pra gente? Como é que tá melhorando? Então, assim, todo esse cenário acaba vindo cada vez mais à tona nessa situação que o São Paulo vive de notícia dia após dia negativa, né, Guido? E aí hoje teve também uma situação no começo do dia de busca, de apreensão da Polícia Civil. Posso até falar mais se você quiser, você pode me perguntar que eu trago tudo aqui direitinho, mas é um clube que divide a sua atenção e existe essa intenção e esse esforço de alguns para separar. Mas eu diria que é bastante difícil, tá, Guido? É bastante difícil, porque são contratos que precisam ser conversados, bichos, salários, contratações, a galera que está com o contrato terminando, né? Quem é que cuida disso nesse momento? Eu não sei, nem o São Paulo sabe, os jogadores não sabem, então é uma situação bastante delicada. Acho que a gente pode sim concluir, e toda essa volta, né, para falar que muitas vezes e quase sempre o campo reflete o que está sendo feito fora dele também. Não, sem dúvida, Pri. É um contexto que você traz que é importantíssimo e você, de forma brilhante, conseguiu resumir aqui para quem não acompanha o dia a dia tão de perto como você acompanha, né, entender exatamente o momento que o São Paulo está vivendo, né? E aí, até em cima disso, né, você falava sobre essa indefinição de saber quem de fato decide ou não, e é o tema da nossa enquete hoje do programa. Você consegue perceber algum tipo de pressão em cima do Hernan Crespo, a ponto dele, por exemplo, correr risco de ser demitido agora, ainda nesse começo de temporada? Com certeza, Guido. Isso não vem dessa temporada, né? Eu falei há pouco sobre as declarações dos dirigentes ano passado que incomodaram alguns atletas, mas o Hernan Crespo também vive uma situação delicada. Acho que a gente pode, para resumir, dizer que ele não é unanimidade dentro do São Paulo. Obviamente, eu tenho que deixar claro que isso tudo envolve uma diretoria que acabou de sair do São Paulo, né? Júlio Casares, por exemplo, Carlos Belmonte, Márcio Carlo Magno, não era uma unanimidade mais o nome do Crespo. E aí, quando a gente fala dos jogadores do São Paulo, algumas declarações do ano passado, quando tinha o Caleri lesionado, por exemplo, o Lucas também, falando que precisava de jogadores que tinham saúde para jogar no São Paulo, certas coisas não pegaram bem internamente. Então, assim, ele não é unanimidade na diretoria e ele não é unanimidade nos jogadores do São Paulo. Eu, com meu feeling de quem acompanha o São Paulo há muito tempo, eu diria que hoje o Crespo ele é muito respaldado pela torcida. A torcida tem um carinho muito grande pelo Crespo, pelo título que ele ganhou do Paulistão, tirando o São Paulo de uma fila muito incômoda, mas também pela postura que ele vem tendo nesse momento de crise, de falar as coisas na coletiva, enfim, não se esconder. Ele não precisa expor, nem xingar, nem ofender ninguém, mas ele não se esconde, né? E ele defende os jogadores, ele defende o São Paulo Futebol Clube como instituição, então ele tem muito esse apoio do torcedor. Eu diria que nem sei dizer, na verdade, se unanimidade na torcida, acho que não, mas em massa, né, no estádio, a galera de rede social, no geral, tem esse carinho por ele. Dentro do São Paulo, é bem mais dividido do que a galera pode imaginar, viu, Guido? Excelente, Priscila Senhorães. Obrigado demais, viu, pela participação aqui no Último Lance. Bom trabalho por aí. Se alguém passar por aí e topar falar, você sabe que a prioridade é absoluta sua, tá bom? Valeu, obrigado demais. Pris Senhorães aí trazendo todos os detalhes do São Paulo. E aí já projetando um pouco esse choque rei, né, que teremos exclusivo. Aliás, hein? Aqui na TNT Esportes, na HBO Max, você só assiste aqui simplesmente o jogo de dois clubes gigantes em momentos de crise que vem de duas pancadas ali doloridas, né? Quem vocês acham que tá pior dentro desse... Olha, a crise do Palmeiras eu queria ter também. São Paulo. Tá, só pra falar isso, tá bom? Tudo bem, ontem foi realmente um amasso, um jogo, assim, que a gente já falou aqui, criticou, mas pelo amor de Deus... Não dá pra comparar só. Não dá. Assim, o Palmeiras tem uma pancada, o Palmeiras ficou muito tempo sem perder um jogo no Campeonato Paulista, chegou a perder aí em final de Campeonato Paulista, perdia o primeiro
ganhava o segundo. Foi assim com a Água Santa, foi assim com o Santos, aí perdeu ano passado pro Corinthians a final do campeonato, mas não dá para comparar. O Palmeiras hoje vive um estágio aqui e o São Paulo está no estágio aqui. A diferença de clube, de elenco, de orçamento, de qualidade hoje é absurda. E mesmo assim, o São Paulo tem sido um dos clubes que mais incomoda o Abel Ferreira, o Palmeiras do Abel Ferreira. De verdade, você pode falar que isso é loucura. Eu tenho a impressão de que se você juntasse os 4 treinadores, os 4 presidentes dos grandes de São Paulo, e antes da primeira rodada falasse assim, vamos empatar todos os clássicos na primeira fase para ninguém ter problema e depois nós se mata no mata-mata, eu tenho certeza que todo mundo assinava. Ah, não sei. Pô, meu parceiro, não sei. numa situação o que contrato é... anticrise. Porque assim, se empatar, fica aquele marasmo pros O dois Palmeiras lados. não deveria aceitar. A Leila não deveria aceitar. Tá. Você tem que cobrar muito de um elenco que tem várias peças, jogadores caros, que tudo ela bem, desembolsou mas uma é grana. A investimento, né? cobrança em relação ao Palmeiras ela é totalmente diferente. Ela Mas tem se que ser perder acima. de São Paulo, as coisas vão ficar Vão, pior. se vai crise, mas crise. Aí Então, a rotação é diferente. Aí né? até já a crise a qual eu me referi, é óbvio que não comparando a história dos dois, mas, por exemplo, quem se acha de que sofre mais se perder esse clássico O Palmeiras. no sábado? Com certeza o Palmeiras, porque o São Paulo é isso que a gente está esperando. É isso aí. O Luciano, depois da derrota pro Mirassol, ele falou, esse ano vai ser mais difícil do que o ano A passado. torcida precisa nos e a ajudar. torcida precisa tava nos preparando ajudar. terrenos. Os jogadores sabem disso, a torcida do São Paulo já está preparada. Então o que vier é lucro. E tem O mais- problema não é perder pro Palmeiras, que é um dos favoritos para levar o título. O Vai problema é perder perder a Portuguesa. A Portuguesa, como Isso perdeu que não hoje. pode acontecer. Ganhar do São Bernardo, como ganhou, Em casa. com uma bola só. Tinha o clássico contra o Corinthians na mão. Toma o gol, apesar do Corinthians ter sido melhor do que o São Paulo. Mas aí eu tô 1000% com o Giovana Kiel. Que raridade. Se o Palmeiras perder o clássico para o São Paulo, mas a crise ela não vai chegar de mansinho. nessa- Ela vai chegar nessa eu tô explodindo no Palmeiras. Palmeiras é favorito para o clássico contra o São Paulo. Palmeiras tem mais time, tem mais técnico, joga na sua casa, querendo ou não. A Crefisa Arena, Tia Leila Arena, é o campo do Palmeiras hoje. Então é o seguinte, o Palmeiras, se perder o clássico para o São Paulo, vai ter de novo os caras xingando o Abel, Prepara o a Abel tinta. bravo, Prepara o Abel a tinta. bravo, pode preparar tinta e pode preparar o Abel pistola depois do jogo. O Palmeiras, se perder o clássico, entra em crise. Começa o brasileiro em crise. O São Paulo, eu concordo, porque o São Paulo se enxerga mais o desgaste, né? Se enxerga o São Paulo não tem rumo. momento do clube, o que isso. falava a Pri, de você olhar e falar, tá, cadê a liderança? Quem que vai resolver um problema que eu tive aqui? Se o meu filho passar mal, eu não consegui chegar atrasado no treino, pra quem que eu ligo? Com quem que eu falo? Então, assim, o São Paulo, se ele perde o clássico, até o torcedor vai falar, mano, já sabia que isso aí, sabe, tá complicado, tá F. Agora, o palmeirense... Perder para esse São Paulo tudo perdido aí sem ninguém no comando mano. é difícil, cara. Em casa ainda, né? difícil, É em casa. difícil. A gente tá. Eu tô só vendo os lances ali, e aí o Otávio Neto na transmissão, né? O Ricardinho tava participando também, ele foi muito feliz, que o gol que o Caleri perdeu ali É o da Libertadores. é uma coisa inacreditável. E ele falou: ó, se botar de novo o replay, Vou narrar o gol. ele vai narrar, porque era impressionante. E aí, Ele até pra perdeu gente contra o falar. Botafogo assim, vocês lembram? Perfeito. É verdade. Foi? Foi Foi verdade, muito parecido. É verdade. E aí, até pra gente falar, o Caleri acho que é um personagem também desse jogo, né? Porque ele faz 2 gols e ele perde esse gol, que se ele faz, era o gol do empate. Que, obviamente, né, não empatar também não seria um bom resultado, mas pelo menos você evita uma derrota. Na verdade, Ele não desculpa, tava bem Gil, no jogo, né? Não estava bem, ele ficou porque ele precisa de ritmo. Quando o Caleri perde aquele gol imperdível, o jogo está 1-0 para a Portuguesa. 1-0 para a 1-0, Portuguesa. é verdade. Ele empataria o jogo ali, né? E depois eu acho que o Crespo faz uma alteração que eu entendo. O São Paulo consegue empatar o jogo. O Crespo já tinha a alteração pronta. Ele tirou o Cédric lateral para colocar o Tapia, um centroavante, que ele sabia que hoje o São Paulo precisava ganhar o jogo. O empate já não era bom, a derrota era horrorosa. Ele faz a troca, na sequência o menino aí, o Nicolas, faz um pênalti infantil, a Portuguesa faz 2-1, faz 3-1, São Paulo faz 3-2, mas o gol que o Caleri perdeu, nem Renato Rodrigues perderia.